Olá, pessoal do sexto ano. Nós vamos começar mais uma aula sobre frações, é a matéria que a gente está desenvolvendo aí, né? Então, nós vamos falar sobre frações equivalentes. Para a gente iniciar esse assunto de frações equivalentes, eu fiz aqui uma pequena ilustração, uma pequena simulação, e para a gente conseguir desenvolver bem essa simulação aqui, eu gostaria que vocês imaginassem uma certa situação. Que situação que eu gostaria que vocês imaginassem? Vocês vão imaginar que nós estamos diante de uma pessoa, imaginem uma pessoa que gosta de colecionar coisas. A pessoa é um colecionador, certo? Esses quadradinhos verdes que eu fiz aqui para vocês são justamente as coisas que ele coleciona, tá? Inicialmente eu vou colocar aqui em 0 para a gente observar que ele não tem nada, tá? Então a gente imagina aí um colecionador, né? E esse colecionador, no momento, ele não tem nenhum objeto com ele. Eu não sei o que ele vai colecionar, vocês podem imaginar qualquer coisa. Imagine que seja uma figurinha, ou uma miniatura de um carro, não sei, qualquer coisa que vocês quiserem. Em uma certa data, ele consegue o seu primeiro objeto para começar a sua coleção. Depois ele consegue mais um objeto e mais outro. E como essas coisas vão aumentando, ele sente a necessidade de registrar esses objetos que ele tem em um caderno, por exemplo. Ele quer marcar cada coisa que ele tem. Então, para fazer essas marcações desses objetos que ele tem, o que a gente utiliza na matemática? Que a gente sabe, que a gente já conhece, né? Uma coisa muito comum. Para que ele possa marcar a quantidade de objetos que ele tem, eu vou marcar aqui pela letra Q, ele utiliza o número. Nesse caso aqui, ó, são 3 figurinhas. Então, ele escreve o número 3 para quê? Para representar essa quantidade aqui. Então, isso é o início da nossa história, né? Tem um colecionador, essa pessoa está aumentando as coisas que ele tem e ele utiliza os números para anotar o aumento das coisas dele ali, ó. Então agora aqui eu vou fazer o seguinte, vou colocar uma certa quantidade aqui. Então quantos nós temos, né? Ah, professor, muito fácil, né? Agora esse colecionador tem 12 objetos. Por quê? Porque aqui tem 12 quadradinhos, são 12 unidades, sem nenhum problema. Tranquilo para todos? Eu acredito que sim. Mas suponhamos que este colecionador resolveu guardar as coisas dele dentro de uma pequena caixa, não é? Então, inicialmente ele tinha muito pouco, olha para vocês verem. A caixa estava, vamos dizer assim, estava vazia, né? Com quase nada de objetos. E aí ele foi aumentando, aumentando, até que ele encheu essa caixinha, tá? Vamos encher a nossa caixinha aqui com esses quadrinhos, que é a figurinha, que nós estamos imaginando uma figurinha. E agora, qual é a quantidade de objetos que ele tem? Eu vou abreviar aqui, tá? Aqui eu não consigo fazer uma letra boa por causa desse tipo de canetinha aqui, mas vocês entendem que eu tentei escrever quantidade aqui. Quantas figurinhas ou quantos objetos ele tem agora? 4 aqui, com mais 4, 8, com mais 4, 12, com mais 4, 16 objetos, certo? Certinho. Bom, mas ele tem também uma outra forma de anotar isso. Ele pode marcar o seguinte: quantas caixas ele tem? Nesse momento, ele só tem uma caixa. Então, vocês podem reparar o seguinte, que esse número 1, ele está representando as 16 unidades, de tudo de uma vez só.
o número 1 está se referindo à caixa, e dentro da caixa cabem 16 figuras, ou 16 objetos. Então, o número 16 representa os 16, mas o número 1 também, indiretamente, representa os 16 objetos. É porque agora esse 1 se refere a uma caixa, diferentemente desses 16 que se referiam a cada item que lá dentro estava, certo? Então isso é muito importante a gente perceber na matemática, que às vezes o número 1 pode não significar uma coisa só. O número 1 pode significar várias coisas, contanto que a gente entenda que história que está sendo contada por trás desse número aqui. A história que eu estou contando agora é que esse número 1 está representando uma caixa. E essa uma caixa é uma caixa que cabe em 16. Ah, professor, mas poderia ser uma caixa diferente? Claro que poderia. Por isso eu fiz uma outra caixa ali para a gente poder imaginar também uma outra situação. Deixa eu apagar aqui essas letrinhas. Vamos tirar agora essa caixa que cabiam somente 16 e vamos colocar esta outra caixa que não ficou tão boa porque ficou menor, mas tudo bem. Mas essa caixa aqui você faz de conta que ela cabe quantos? Vai sair um pouquinho fora ali porque o tamanho da caixinha minha não ficou legal. Bom, mas você entende que essa caixinha amarela cabem exatamente 32 objetos. Então, como que eu faço, professor? Eu posso escrever de novo aqueles valores? Posso. Se eu quiser escrever a quantidade, puramente a quantidade dos objetos, eu escrevo diretamente que são 32. Se eu quero escrever a caixa, fazer referência à minha caixa, eu escrevo uma caixa, certo? Mas agora eu sei que essa uma caixa não está se referindo a 16. Uma caixa já se refere a 32. Por quê? Porque essa caixa que eu estou utilizando cabem 32 objetos lá dentro. Muito bem. Para continuar a nossa história, eu ainda vou utilizar uma outra situação. Imagine agora que eu tenho duas caixas. Posso também guardar aí os objetos que eu estou colecionando assim em duas caixas? Claro que posso, não tem problema nenhum. E aí a maneira de escrever na matemática, se a gente fosse referir à quantidade total, nós vamos utilizar o número 32. Por quê? Porque são 32 objetos que estão ali dentro. Mas se eu quiser me referir às caixas, agora eu tenho que utilizar o número 2. Então veja que esse número 2 está se referindo a quantos objetos? Está se referindo a 32 objetos. Só que agora são duas caixas que comportam todos esses objetos que estão lá dentro. Então, quando a gente tem que pensar muito bem em matemática, que o número, por trás desse número, existe uma história sendo contada. E você tem que entender que história que está por trás desse número para você saber o que ele realmente está representando. Não é porque é 2 que são duas coisas. De repente, 2 são duas caixas. E sendo duas caixas, são 32 coisas. Mas ainda depende do tamanho da caixa. Se for duas caixas amarelas, por exemplo, não vai ser 32 objetos, porque numa caixa amarela já cabe 32. Se for duas caixas amarelas, vão ser 64 coisas que vão estar lá dentro. Certo? Então, essa visão é muito importante para a fração. Vocês vão entender por quê. Tá? Porque agora a gente estava pensando só no aumento, né, desses objetos. Agora nós vamos pensar um pouquinho ao contrário, nós vamos pensar, a gente estava dobrando a quantidade, aumentando a quantidade cada vez mais. A coleção dele estava crescendo, não era? Eu comecei com pouco, depois eu aumentei, enchi essa caixinha aqui com 16 objetos, daí não cabia mais nessa caixinha, peguei uma caixinha maior, fui para 32 objetos, acabei arrumando duas caixinhas laranjas aí
e também coube os 32 objetos dentro das duas caixinhas. Então, vocês estão observando que nesse exemplo que eu estou falando, a coisa está só aumentando. Os objetos dele estão aumentando cada vez mais, porque ele está fazendo uma coleção. Já que é um colecionador, ele tem realmente que aumentar as quantidades dos objetos dele. Muito bem. Só que agora nós vamos pensar um pouquinho diferente. Nós vamos imaginar o que, então, nesse colecionador? Vamos colocar a caixinha amarela aqui, ó, cheia desses objetos, né? Ele já encheu ali a caixinha dele. E nós vamos supor que ele está se enjoando desses objetos e queira se desfazer desses objetos. Ele não quer mais esses objetos, tá? Ele não quer mais essas figurinhas, ele acha que agora não é mais momento de colecionar figurinha, ele vai desfazer, mas não vai se desfazer tudo de uma vez. Ele vai se desfazer aos poucos dessas figurinhas dele aí. Então, nesse momento, a gente começa a utilizar um conceito importantíssimo, que é justamente o conceito de frações. Agora nós vamos entrar realmente no conceito de frações. E daqui a pouco nós vamos falar das equivalentes, tá? Por enquanto, a gente só vai falar das frações. É já que a gente vai falar das frações equivalentes. Num primeiro momento, vamos imaginar o seguinte, que ele se desfez de algumas figurinhas dele, ó, de alguns objetos dele. Ó. Ele resolveu jogar fora essa linha aqui desses objetos que ele tinha. Então são quantos? 1, 2, 3, 4. 4 objetos que ele jogou fora. Quando a gente começa a fazer esse processo inverso, de olhar para uma quantidade total e começar a reduzi-la, a gente vai pensar nas frações. Por quê? Porque a gente pode representar da seguinte maneira. Ó. Qual era o total? Professor, o total era 32 que ele tinha dentro da caixinha. E qual foi a quantidade? E outra coisa importante, nessa fração que nós estamos fazendo aqui, nós estamos querendo fazer a fração do que ele jogou fora, tá? Nós não estamos fazendo a fração do que ele ficou tendo. A gente está fazendo a fração dos objetos que foram jogados fora. Então, só reforçando, né? A gente está pensando nas coisas que ele jogou fora, tá? Para fazer esse número aqui. Então, quantos que ele jogou fora? A professora jogou quatro coisas fora. Então, essa fração aqui representa esses objetos que ele se desfez? Sim, essa é a fração que representa as coisas que foram jogadas fora dessa caixinha, certo? 4 é a parte considerada que foi jogado fora, 32 é o todo. Vamos pensar em mais uma fração. Muito bem. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos jogar fora mais um tanto aqui. Vamos jogar esse... Deixa eu fazer diferente aqui, ó. Fazer uma coisa mais mesclada, não exata aqui. Muito bem. Vamos supor que ele jogou fora mais esse tanto aí. Como é que nós vamos representar agora na fração? Bom, na fração, professor, a gente tem que representar o total aqui embaixo. E a gente tem que representar aqui a parte considerada. Mas nós estamos considerando o quê? O que ele está jogando fora, tá? Nós não estamos considerando o que ele está tendo dentro da caixa. Mais uma vez, nós estamos querendo a fração do que está sendo jogado fora. Então, vamos contar? Aqui seria 1, 2, 3, 4, né? Aqui seria 1, 2, 3. Então, 4 mais 3, 7. 8, 9, 10. Então, aqui, ó, a nossa fração seria 10 32avos. 10, a parte que nós estamos considerando, que foi o que ele jogou fora, e 32, o total dos objetos que ele tinha. Lembrando que aqui em cima chama-se numerador e que aqui embaixo chama-se denominador. Então, é para isso que serve a fração. Para você, quando você está pensando
numa parte de um tanto de coisas, você pega essa parte, coloca em cima e o total você coloca embaixo. É isso que é o conceito de frações, que é essencial. Só que, além disso, nós podemos pensar no seguinte. Agora nós vamos pensar assim, ó. Nós vamos colocar aqui bem na metade. Muito bem. Se eu quiser fazer esta fração da parte que ele jogou fora novamente, da parte que ele está se desfazendo, quantas eram no total? Ah, professor, o total era 32. Acabamos de fazer um monte de vezes. Muito bem, 32 é o total. Então vai embaixo. Toda vez na fração o total vai embaixo. Quantas figurinhas que ele jogou fora? Quantas coisas que ele jogou fora? Professor, aí ele jogou 16. Certo? Muito bem. Esses números que nós estamos escrevendo, são valores que a gente está encontrando onde? Na própria quantidade de figurinhas, na própria quantidade de objetos. Para esse número aqui, olhando esse número aqui, ó, essa fração, que ela também é um número, a gente nem mesmo está pensando na nossa caixinha. A gente está pensando que eram 32 e essa fração que eu joguei fora foi uma fração de 16 unidades. Então, por isso que a gente usou 16 sobre 32 avos, que é a fração que representa essa quantidade que ele se desfez e jogou fora. Muito bem. Mas a gente também pode pensar na caixa. Lembra na história da caixa? Que número que representa essa caixa? Quando eu falo da caixa que ele está guardando. Lembra que era o número 1? Não era o número 1 que representava essa caixa? Porque é uma caixa só? Muito bem. E a gente pode pensar que essa caixa foi repartida ao meio. Exatamente ao meio. Muito bem. Bom, então suponhamos que ela foi repartida ao meio, essa caixa. E esse número 1 representava a caixa toda. Deixa eu voltar aqui minha caneta. E esse número 1 aqui representava justamente a caixa inteira. Agora, essa parte que foi descartada e esta outra parte que ele tem, que é a outra metade da caixa, qual é o total de partes que existem nessa caixa agora, já que eu reparti ela no meio? Bom, se eu repartir a caixinha no meio, ela tem 2 partes. E sendo que ela tem 2 partes, qual é a parte da caixa que eu estou considerando que ele jogou fora? Uma parte que ele jogou fora. Então veja que interessante. Quando eu penso na quantidade total de objetos, de figurinhas, eu utilizo a fração 16 sobre 32. Quando eu penso na caixa, eu utilizo a fração 1 sobre 2. E isso significa justamente que essas duas frações são equivalentes. Elas servem para demonstrar a mesma coisa. Só que uma está falando da caixa e a outra está falando da quantidade dos objetos que tem lá dentro. Então, meia caixa e 16 sobre 32 é a mesma coisa nessa história. Certo? Então, para exemplificar um pouquinho mais, eu vou fazer mais um exemplo disso. Bom, agora o nosso próximo exemplo vai ser o seguinte, que ele tinha jogado fora 8 unidades, tá? Se desfez de 8 objetos aí no caso. Só deixar certinho aqui, pegar a nossa canetinha. Bom, já que ele se desfez de 8, 8 é a nossa parte considerada, porque desde o começo nós estamos falando do que ele jogou fora, tá? Nós não estamos pensando na fração do que ele ficou dentro da caixa. Nós estamos pensando da fração do que foi jogado fora. Foram jogados fora 8.
8 de quantos objetos? De quantas coisas? De 32. De 32 coisas. Muito bem. Bom, mas e com relação à caixa, professor? Porque aqui nós estamos fazendo com relação ao objeto, não é? Isso. Agora vamos pensar na caixa? Quando eu fiz isso aqui com a caixinha, significa que ela foi dividida exatamente aqui, ó. Né? Agora, para que eu possa analisar a questão da caixinha, eu tenho que dividir ela em partes iguais a essa, tá? A essa primeira parte, que foi o total que ele jogou fora, que ele não tem mais. Então, para mim dividir exatamente igual, vai ser exatamente aqui, ó. Se ficar reto, né? Se eu conseguir desenhar retinho. Mais uma parte. E mais uma parte. Muito bem. Quantas partes são? Terceira partezinha da caixinha. Quarta parte. Então, significa que a caixinha foi dividida em 4 partes. Não é? Bom, qual é a parte considerada que foi jogado fora? Uma. Somente uma parte da caixinha foi jogada, dessas 4 que eu dividi a minha caixinha. E o total de partes são 4, que ela foi dividida em 4 partes. Mas por que dividiu em 4, professor? Não podia dividir em 5? Não dividimos em 5, porque poderia dividir a caixa em 5, 6 partes, quantas partes você quiser. Mas nós utilizamos justamente 4 partes para comparar com o tanto que ele jogou fora, para que a gente tivesse a fração equivalente, ó. Porque desse jeito a fração fica sendo equivalente. Significa que 8 sobre 32 é exatamente igual a 1/4. Tá? Vou apagar mais uma vez aqui, para a gente poder pensar em outra situação, em um outro exemplo, né? Pessoal, então agora nós vamos pensar em uma outra divisão. Uma outra divisão aqui na nossa caixinha. Muito bem. Agora ele se desfez de tudo isso aqui, ó. Se desfez de um tanto bom de figurinhas, né? Quantas figurinhas ele tinha ao total? Qual era o total de figurinhas? 32, professor. E quantas figurinhas ele se desfez, então? 24 figurinhas que foram eliminadas. Se você contar aqui, você consegue ver que é 24, ou você pode subtrair 32 menos 8, você vai ver que aqui eram 24 figurinhas. Bom, isso pensando nas figurinhas. Agora, vamos pensar somente na caixinha? Vamos ver se a gente consegue pensar só na caixinha. Vou colocar até a caixinha de lado aqui, ó. Era bom, eu vou deixar em cima mesmo para a gente poder fazer a repartição certa dela, né? A gente repartir ela direitinho aqui, ó. Essa é a primeira parte que a gente vai, a primeira divisão que a gente vai fazer na nossa caixinha. A primeira divisão tá aqui. Só que a gente tem que dividir o resto todo em partes iguais. Então essa aqui é uma outra parte, que na verdade é bem na metade, né? Aqui é a próxima parte. E essa aqui é uma outra divisão que a gente vai fazer na nossa caixinha. Agora ficou dividido igualzinho, né? Então, só que nós temos que considerar o quê? Primeiro a gente tem que pensar quantas partes foram. Professor, foi 1, 2, 3, 4 partes. Então, o total de partes está aqui, ó. E a gente tem que pensar quais partes que a gente está considerando, que a gente está falando das figurinhas que foram eliminadas, jogadas fora, né? 3 partes. Então, significa o quê? Que essa 24 sobre 32, essa fração aqui, é equivalente a 3/4, certo? Então, é isso. Sobre frações equivalentes, de onde ela vem, né? O essencial é isso que eu falei para vocês. Eu vou colocar este vídeo para vocês assistirem, vou colocar mais um. O próximo vídeo, ele não é explicativo de onde vêm as frações equivalentes. O próximo vídeo mostra como calcular
várias frações equivalentes, porque aqui nós estamos achando somente uma e outra, pensando somente em uma única história, na caixinha e na quantidade de objetos. Mas as frações equivalentes são infinitas. Existem infinitas frações equivalentes para essa aqui, 24 sobre 32. Existe um método para a gente reduzir ela. Vocês estão vendo que sempre a gente está pegando a fração maior e está pensando em uma fração menor. Então, existe um método matemático para a gente reduzir as frações. E existe uma forma também de ir aumentando as frações para poder encontrar as equivalentes. Então, isso vocês vão ver no próximo vídeo. Os cálculos matemáticos que envolvem as frações equivalentes, sem pensar em historinha nenhuma, somente fazendo contas, tá? Então, esses dois lados vocês têm que ficar muito atentos. Sempre existe uma história por trás de toda conta, sempre existe um porquê dessas contas, a gente precisa pensar nessa situação de onde vem. Mas na prática, no dia a dia, na hora de fazer as contas matemáticas, a gente não utiliza essas historinhas, a gente não fica pensando em todo esse conceito. A gente já vai para a conta propriamente dita, começa a calcular se uma fração é equivalente a outra ou não, encontrar as frações equivalentes e as frações irredutíveis, que é o assunto do próximo vídeo, tá bom? Então é isso. Muito obrigado. Se gostaram aí, podem, por gentileza, curtam o canal e se inscrevam no canal para receber mais vídeos para vocês entenderem um pouquinho melhor de matemática.